É um dos instrumentos de planejamento que a gente trabalha com ele anualmente, tendo em vista que é uma lei que tem as diretrizes para a feitura do orçamento para o exercício seguinte. Então, ela também tem um prazo, tá? Esse prazo ele tem que chegar até 15 de abril aqui na Câmara e tem que retornar ao Executivo até a última sessão legislativa, que se dará até o dia 30 de junho. Portanto, se não votar até 30 de junho, a Câmara que tem por lei aqui, ela tem o recesso, né, do Legislativo em mês de julho, impede o recesso a não votação da LDO. Então, o que ocorre? Que, se tratando de um dos instrumentos, que, na realidade, são os três. Primeiro vem o PPA, que é o Plano Plurianual. Esses têm as metas para 4 exercícios, sendo que um deles pega o prefeito, o subsequente. Este ano é um ano atípico, nós estamos trabalhando com o PPA que foi feito lá em 2022, de 2022 a 2025, 4 anos. Este ano, no final, aí, junto com o orçamento municipal, chegará aqui o PPA, que é o Plano Plurianual, o orçamento municipal. Mas o que antecede é a LDO, que é agora em abril, que ela deu entrada. Nós temos esse período para analisar, colocar ela em audiência pública, que se trata também de uma obediência, né, de conformidade com o artigo 48 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz as diretrizes? Ela é muito mais técnica, é mais artigo. Conterá do orçamento previsão para a área tributária, para gasto de pessoal, para subvenções, contribuições e outros, e muitas outras artigos que contém aqui na LDO, que é necessária, e ao longo dos anos, ela mais ou menos, os artigos são parecidos. Quando temos alguma mudança de lei, se tratando de novas fontes de recursos, novas mudanças até do ESAF, que quer dizer que é federal, estadual, que nós trabalhamos com o Tribunal de Contas, aí então a gente acrescenta, é um acompanhamento. E a pessoa melhor para falar da LDO é a nossa maior conhecedora aqui da área, que ela sempre faz a feitura, né, que é a nossa contadora da prefeitura, que é a Alessandra. E, diante do que está sendo apresentado, se os senhores vereadores, né, teve a curiosidade ou dúvida sobre alguns artigos que contém nessa LDO, nós estamos aqui à disposição para respondê-los. Ok? Sendo que esse ano também, gente, é um ano atípico, e nós estamos sem um planejamento preliminar de algumas ações que serão incorporadas no plano plurianual, porque, a verdade, o plano plurianual é uma lei que tem todas as diretrizes ano a ano. Mas, como ela antecede a feitura do plano plurianual, então ela ficou um pouquinho manca. Portanto, ela tem as previsões, sim, aquelas que, com certeza, vai estar também lá no plano plurianual, quando chegar aqui. E, queira ou não, é um planejamento que se faz, né, pelo menos o próximo ano, que isso é feito internamente, junto com os setores, secretarias da prefeitura, com novas intenções ou permanência daquelas já existentes. Diante disso, chegando aqui, a LDO, o LDO não, o plano plurianual lá em dezembro, chega em setembro, né? Ah, não, é 30 de agosto, tá, gente, a data base aqui. Logo em seguida também com o plano. O que for constar aqui também é o que já está previsto lá, que vai vir previsto. Pode surgir alguma alteração. Caso isso ocorra, vem junto com o PPA também
uma alteração também na LDO, porque uma coisa é você fazer agora em abril, ou bem melhor, nem abril, você já começa o ano já planejando, para mandar uma LDO que ela tem que estar aqui até 15 de abril. Então, você tem janeiro, fevereiro e março, já para começar a confeccionar e está em tempo, conforme a lei, aqui na Câmara Municipal. E outra é quando você for fazer o orçamento, fazer o PPA, e surgir alguma coisa nesse meio do caminho aí, coisas novas. E isso, então, pode acontecer de chegar aqui no final de dezembro, junto com o orçamento, alguma alteração na LDO para ficar compatível com o PPA, que é o Plano Plurianual. Certo? A lei orçamentária, ela é feita baseada no que é apresentado de acordo com os artigos e as metodologias de cálculo, que é obrigatório, né, tendo em vista aí que é um cumprimento também da Lei Complementar 101. Então, vou estar aqui à disposição, vou passar a palavra aqui para a nossa ilustre contadora aqui da Prefeitura, que ela vai dar para vocês também os rumos também, como foi elaborado a essa lei. Tá? O mais, muito obrigado, estou à disposição. Boa noite, obrigada pela ilustríssima, mas não chega a isso, não. É um aprendendo com o outro, né, moça? Mas, boa noite, né? Me apresento, como Lúcia já disse, meu nome é Alessandra, né? Muitos me conhecem, mas alguns também não, né? Sou a responsável técnica pelo município de Santo Hipólito, né? E como Lúcia já introduziu muito bem, né, essa parte aí dos instrumentos de planejamento, que são peças que todo ano está na casa, que são peças que todo ano vêm para casa, então acaba sendo matérias até, vamos dizer, rotineiras da casa, né? Mas como a gente sabe que tem novos, né, na casa, então é novidade também, né? Mas como Lúcia já fez a introdução, né, dos 3 instrumentos de planejamento que nós temos, e hoje nós estamos estudando a LDO. Por ser um ano atípico, conforme Lúcia já diz, onde a LDO está vindo antes do PPA, isso, na verdade, traz até um pouco de dificuldade para a gente. Porque o PPA é o nosso planejamento com as ações, com os objetivos, né, previsto para os 4 subsequentes anos. Então, através do PPA, que nós extraímos, né, as metas e as prioridades para a LDO. Mas a LDO, como chega primeiro, o prazo dela de protocolo na casa é anterior ao PPA, inclusive consta, né, em um dos artigos da LDO, né, que o anexo de metas e prioridades, né, ele só será encaminhado à casa juntamente com o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, conforme o nome já diz, é a lei, né, onde que dá diretriz, onde norteia como será elaborado o planejamento do município, né, como será confeccionada a peça, as peças orçamentárias, que são o PPA e a LOA, né? Então, ela é uma peça fundamentável, né, para a administração pública, porque é ela que, vamos dizer, que dita as regras de como será elaborado, né? Ela é um instrumento mais técnico, a gente sabe, né, que ela traduz mais dos pontos legais, né, do que pode, do que não pode, né, conforme a lei de responsabilidade fiscal, e também traz os anexos que acabam sendo até mais complexos também de entendimento, porque aonde vai ter as projeções inflacionárias, as questões dos riscos fiscais, né, então acaba sendo um instrumento, um dos instrumentos assim de maior complexidade, eu digo até de análise, né, porque ele exige mais a capacitação técnica. Mas, no geral, o que a lei trata, o que a lei vem
traduzir para a gente a lei de diretrizes orçamentárias. Ela vem definir quais são as metas, né, e as prioridades da administração pública. Ela traz orientação geral da estrutura, né, da LOA, em questão de organograma mesmo, estrutura administrativa, né, dispõe sobre a política de pessoal, né, é nesta lei que tem que estar autorizado a questão do município promover reajustes salariais, né, concursos públicos. Então, é lá no artigo que dita da questão da política de pessoal. Também traz, né, da questão da política tributária, que eu acho que está até na casa o projeto de lei do Refis, né, ele só pode passar pela casa se autorizado em um dos artigos da lei de diretrizes orçamentárias. Também fala do equilíbrio, né, entre receita e despesa, que é o que a lei de responsabilidade fiscal veio trazer, né, firmemente para a administração pública. É esse equilíbrio entre receita e despesa, onde no orçamento eu não posso ter uma previsão de receita maior do que minha despesa, né? Define também as técnicas de limitação de empenho, que a gente sabe que é no caso do extrapolamento mesmo da despesa, né? No caso aí, vamos do endividamento mesmo. Então lá vai ter várias políticas, quais são as medidas que o município deve tomar em caso de endividamento. Tanto de despesas de custeio, como inclusive até da questão da política de pessoal também. Também define regras sobre os custos, avaliação, né? A gente sabe que a contabilidade vem tomando novos rumos, né? Antes a contabilidade ela era praticamente só orçamentária, né? Hoje não, hoje, pelo que vocês acompanham, a contabilidade pública ela está tomando rumo até para a contabilidade mesmo privada, né? Onde a gente tem que estar analisando as questões patrimoniais e também de custos. Então, vai chegar um momento que essa questão também, né, vai pesar para nós aí na administração pública. Propõe, né, as condições e as exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, né? Trata das transferências do repasse, inclusive, para casa, né, conforme o artigo 29 lá da Constituição Federal, né, que trata dos 7% do repasse, né, também está previsto lá. Trata de parâmetros também para elaboração da programação financeira de cronograma mensal, conforme diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Define critério de inícios de novos projetos, previsões, no caso de emendas, como que pode ser a feitura disso aí, né? E considera-se também a questão de despesas irrelevantes, questão de dívida pública, enfim, é o que direciona, né, a feitura do nosso orçamento, que é a próxima etapa, né, que nós apresentaremos aqui na casa, aí chega no meados de até 31 de agosto, que é o nosso prazo, onde nós teremos, né, o plano plurianual, que a gente diz que é um plano de longo prazo, né, juntamente com a LOA, que é um planejamento anual. E isso a gente está falando aqui para o próximo exercício já, né, de 2026. Então, conforme eu já disse anteriormente, nesse projeto de lei estão dispostos todos os anexos obrigatórios, conforme, né, a STN, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, com exceção do anexo de metas e prioridades, porque nós ainda não temos definidos. Nós não temos definidos, não foi por um lapso que a administração não enviou, é porque nós estamos em processo de elaboração do PPA, que é o que orienta para a criação das metas, das ações, certo? Então, juntamente com esses dois projetos aí futuramente, é que serão
encaminhados às metas e às diretrizes. As nossas projeções são feitas conforme os índices medidos pela inflação, né? Em relação às previsões que na LDO, nos anexos aí, se vocês tiverem, né, tido aí a curiosidade de olhar, né? Hoje a nossa previsão, isso a gente está falando de previsão, né? Claro que nós não estamos falando, vamos dizer, de arrecadação real, efetiva, porque isso, na verdade, são fatores que dependem totalmente da nossa política econômica. Então, com base nessas arrecadações, que houve-se até uma previsão maior, porque se formos fazer as previsões em cima das reais arrecadações, né, seriam bem assim mais frustrantes em relação à arrecadação própria do município, que a gente sabe que isso é uma questão até que cultural, né, a arrecadação tributária. Não é uma dificuldade só de Santo Hipólito, né? É uma dificuldade geral. Quando mexe no bolso nosso, agora a gente está em processo de elaboração de declaração de imposto de renda, então é melhor o quê? Ter o que receber ou ter o que pagar, né? Quando fala em pagar, nós todos sentimos. Então, essa mesma questão quando o município desenvolve as suas políticas públicas. Não que isso impede que o município desenvolva as políticas. Não, ele tem que trabalhar em cima disso sim, né? De promover essas políticas de arrecadação, né? Como que fala a palavra que sumiu? De provocar, né? De provocar a população de que se ela pagar os impostos, né, ela terá benefícios em relação àquilo lá. Sua rua vai estar sempre asfaltada, né? A coleta de lixo. Então, são questões de políticas mesmo que o gestor tem que estar trabalhando, né? Nessa visão aí, né? Então, em relação a isso, nós temos que para 2026 os 40 milhões 162, em 2027 42 milhões 568 e em 2028 45 milhões 025. Alessandra, esses valores podem ocorrer alterações? Claro que sim, né? Isso vai depender muito da nossa arrecadação. Se a gente ter uma arrecadação totalmente frustrante para esse ano, para o ano que vem, é claro que nós vamos ter que rever, né, as nossas metas, as nossas previsões, até mesmo porque o próprio Tribunal de Contas vem cobrando isso da gente, né, diariamente, a questão do planejamento, da administração pública planejar, não fazer orçamentos, né, tão estimados, né, vamos dizer, até superfaturados, vamos dizer, né, e depois ficar endividado, né? Então, assim, nós também temos essa responsabilidade, respondemos por isso também, quando a peça é mal elaborada, é mal planejada. Isso é uma responsabilidade técnica da gente também. Então, na verdade, hoje o nosso objetivo é trazer a transparência, né? É trazer a participação, né? A audiência pública ela foi motivada com esse intuito, né? Da população tomar conhecimento, né, do planejamento do município, certo? Então,
mediante esses levantamentos, como eu disse, os anexos são bem técnicos para me poder ficar desmembrando anexo por anexo aqui, né? Mas nós temos aqui contidos no projeto de lei os anexos dos cumprimentos, né, das metas fiscais, que é o que foi projetado para o ano passado e o que foi arrecadado, né? Onde nós tivemos ano passado uma previsão de 33.295 e tivemos uma arrecadação total de 29.434.378,11. Então, vocês percebam que houve uma frustração? Houve, mas ela também não foi tão absurda, né, diante da nossa previsão aí, né? E a gente tem que estar promovendo políticas para poder estar recuperando esses déficits aí, né? Nós temos a questão da evolução do patrimônio, né, da questão patrimonial. Também demonstramos aí a questão das aplicação dos recursos de alienações, nos quais são quando há leilão, né, de bens, de sucatas, né, de bens inservíveis na administração. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, exige um cuidado, né, maior em relação a esses recursos, porque se eles são oriundos de investimentos, eles têm que ser revestidos também em despesas de capital, em investimentos também, né? Então, nós também colocamos aí, evidenciamos, né, os nossos investimentos com recursos de alienações que nós tivemos aí em anos anteriores. Também temos as questões das estimativas de compensação e renúncia, no caso dos projetos de refis, em questão da isenção das multas e juros para promover, né, a política de arrecadação, incentivar o contribuinte a regularizar os seus débitos, né, junto com a arrecadação do município. Também temos a questão dos riscos fiscais, as providências que são no caso do endividamento, né, do município. E temos a metodologia e a memória de cálculo, né, que são os valores tanto previstos anteriormente como até o 2028, que a gente tem que colocar as previsões, né? Então, em resumo, a LDO, ela consiste, né, nos artigos em que vão nos direcionar como será elaborado, né, e nos anexos aonde já tem uma previsão do que será, né, a nossa estimativa de arrecadação, né, vamos dizer assim. Então, eu me coloco à disposição de vocês, né, caso tenham alguma dúvida, tanto senhores vereadores como demais participantes da reunião, para esclarecimentos. Alguns dos vereadores têm alguma pergunta, alguma dúvida para as equipes, né, de contabilidade, tanto aqui da Câmara quanto da Prefeitura, à disposição para senhores chegar às dúvidas. Minha parte não, é muito técnico e como vocês mesmos, né, que elaboram e a Lúcia também verificou, né, Lúcia, eu vou dispensar meu comentário, vou deixar para, né, eu acho muito técnico e sempre eu disse, são os dois projetos que eu menos palpito, porque é muito voltado à parte contábil mesmo, médica, vou deixar por vocês mesmos que vão trabalhar com isso aí durante o ano, né? Outra coisa que eu esqueci de citar também é a questão também dos créditos adicionais, né, que aqui também está previsto. Aqui não trata em si do limite, porque esse limite vem tratado na lei orçamentária, né, mas a autorização para que ocorra, né, tem que estar na LDO. E aí está pedindo quanto? Não, aqui nós não tratamos de limite, né? Como Só a gente sabe que só menciona do limite. E tem uma outra coisa aí também que a gente sabe que, acho que inclusive já foi até pauta, a questão das emendas, né, das emendas impositivas. O que acontece?
As emendas impositivas, o primeiro ponto, ela tem que estar estabelecida em lei orgânica da casa, do município. Para depois vir para a LDO, para depois estar nos demais instrumentos, que seriam PPA e na LOA, certo? Então, No caso, tem que tem ter esse essa projeto obediência, tá? Nesse caso, o projeto está aí, tem esse projeto na casa, né? E, no caso, seria para vigor, se caso for votado, para o próximo ano, Seria só para 2027, né? Porque ele tem que estar revisado na lei orgânica, na LDO, né? A não ser que ocorra. Se votarmos diferentes. E Vamos fazer fazer uma analogia. Se votar antes, aí tem que ser por meio de emendas, né? Nos instrumentos. Aí Emenda pode. na Entendeu? LDO, É, um dos artigos. isso. Tá? Agora, um detalhe aqui para os senhores novos que estão chegando, só para pincelar aqui, que é uma norma, né, que a gente acompanha de acordo com a lei federal, que é o artigo 29A, que a Câmara Municipal temos também as nossas limitações com relação a gasto com pessoal. Ela falou de limites gerais, né, que é a abertura dos créditos suplementares. O nosso limite aqui da Câmara, primordial, se chama o artigo 29, que é o cumprimento de 70% com gasto pessoal. Se não cumprir, ele já vem na prestação de conta dos municípios, citando a irregularidade. Então, ele é o que é? Hoje nós temos o repasse da Câmara, ele é feito 7% do efetivo arrecadado do exercício anterior. Tá? Esse 7%, que a gente só tem conhecimento dele a partir do momento da receita fechada na prefeitura, que geralmente se dará lá para o dia 15 até o dia 30 de janeiro. Muitas vezes, o janeiro, a gente pede até o valor estimado que foi em dezembro. Conhecendo o valor exato, aquele valor é fixado anualmente até o final do exercício, até 31 de dezembro do ano vigente. E dentro desse repasse da Câmara, a Câmara não pode gastar mais do que 70% de gastos com pessoal. Tá? Isso aí é um dos principais restrições que a Câmara tem que seguir, e nós, contadores, fizemos todas as limitações. Por exemplo, não adianta que fazer uma revisão, encher a Câmara de servidores se não comporta o gasto de pessoal. Vereadores, a revisão ela é anual, a partir do 2º ano de mandato. E muitas vezes essa revisão ela é obrigatória, porque é o índice do INPC, e ele também refere não só a folha de pagamento de vereador, bem como a folha de servidores. Mas, a partir do momento que a gente calcula isso aí, estiver ultrapassando o limite dos 70, a gente tem que fazer redução de gasto. Tá? Isso fica na lei, e o que prevalece aqui tá aí vocês podem olhar no modelo de vocês, é no artigo 50, tá? Da LDO, que também fala não só do cumprimento do 70, que está aí no parágrafo 3º, e também, que é vedado o repasse para atender despesas estranhas das atividades do Legislativo e superiores ao limite constante no caput do artigo anterior. Porque esse aí é a questão principal. A Câmara, ela é legislar, a Prefeitura é executar. Então, nem todas as atividades do Legislativo, ela pode custear despesa. O certo é pessoal, manutenção da casa. E toda essa manutenção da casa, existe a exigência também dos processos licitatórios, de despesas que vai além dos limites de despesa. Então, é só para os senhores que estão chegando, porque os demais, todo ano, a gente passa por essa mesma historinha, e aí temos aqui na casa vários presidentes anteriores. O presidente já foi mais de um mandato, que nós temos aqui o Russo,
o Asa ali, o presidente aqui do lado aqui, tem pessoas que foram para a mesa, mas o senhor está chegando agora, vai ser presidente também, né? Quem sabe nas próximas. Então, é só uma observação com relação ao legislativo, tá? Mas estou à disposição. Muito obrigada. Outra coisa importante também, né, Lúcia, eu até esqueci de destacar a questão da política tributária, agora nessa onda da reforma tributária, né, onde todos os municípios vão ter que se adequar, né, então vai ter que ter, né, também alteração no Código Tributário, né, então tudo isso tem que estar previsto, né, Também. na LDO, né. E só complementando aqui, gente, os limites de gasto pessoal, nós temos outro limite também, que é o município, tá? Sendo que a Câmara é 6% do efetivo arrecadado dentro do município e o município, a prefeitura executiva, 54%. Tá? E também é limitação de pessoal. Esse é cumprimento da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. O da Câmara, além dele, tem o 70, que é o que pega mais, que é o artigo 29A da Constituição. Uma dúvida mais? Wesley, Juvenal? Uma dúvida em relação ao projeto? Não, as dúvidas que eu tinha, eu já conversei tanto com a Marlene, né, já tirei minhas dúvidas. Para mim está tranquilo, viu? E peço desculpa pelo atraso. Não, tranquilo. Zemar, Greicio, uma dúvida? Júnior, alguma pergunta? Roni? Tranquilo? Mais alguma observação? A equipe quer fazer? Acho que estou tranquilo, né? Nós já podemos encerrar e já passar para a reunião normal. Wesley, uma dúvida? Pessoal, tribuna? Carol ali, obrigada, Carol, pela participação. Alzemar, por favor. Tem uma previsão de gastos? Tem? Qual que é a previsão de gastos? Não. A nossa, aqui, a gente está falando, né, da previsão em si dos gastos geral, da administração em geral. Sim. Para o exercício de 2026, a nossa previsão é de 40.162.000. Isso a gente está falando gastos também como arrecadação, né? Porque ela tem que ter equilíbrio, um não pode ser diferente do outro. Tá? Receita e despesa. Mais alguma dúvida, pessoal? Né? Então, agradeço a Alessandra, né, pela contribuição em trazer as informações referentes ao projeto para os seus vereadores e também a Lúcia pelas explicações sempre muito contundentes de vocês duas e que não resta dúvida e graças a Deus todos os anos a forma que vocês explicam, né, a gente consegue perceber esse resultado ao final, né, dá tudo certo e a gente só tem a agradecer e contamos sempre aí com a colaboração de vocês, que é uma tarefa difícil de os vereadores entender, que é a parte contábil, né, Zemar? Então, a gente sempre, como o vereador Luciano falou, a gente sempre vota pela competência e pela organização das duas assessorias. Muito obrigado a vocês. Agradeço, então, a oportunidade e me coloco, né, à disposição, né, de vocês em qualquer dúvida, né, em qualquer demanda. Tá? Obrigada. Boa noite a todos, tá, gente? Eu continuo, estou aqui na Câmara, qualquer dúvida, se tiver, estou à disposição também, tá? Muito obrigada. Então, fica encerrada a audiência pública. Em 5 minutos, entraremos, então, para a reunião ordinária.